Meus irmãos, preparando os pensamentos para a nossa prece inicial, eu vou fazer a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 45 a 47. Disse Jesus em seguida aos seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: Precatai-vos dos escribas que se exibem ao passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que, a pretexto de extensas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Vamos elevar a Deus nossos pensamentos. Senhor Deus, nosso Pai amado, Jesus, nosso Mestre, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos neste ambiente, no ambiente virtual da nossa Escola Jesus Cristo, para estudarmos mais um pouco acerca das Tuas palavras. Pedimos, Senhor, que abras as nossas mentes e os nossos corações para podermos entender os Teus ensinamentos e compreender a Tua verdade, Senhor. Fica conosco neste momento, hoje e sempre. Em Teu santo nome, que assim seja. Meus irmãos, nosso estudo de hoje será uma mensagem de Emmanuel que está inserida no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 28, intitulada Escritores. Nessa mensagem, Emmanuel explica para nós este versículo, esta palavra de Jesus, como está no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 38, quando Jesus diz: Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas. Então, esta passagem em que Jesus nos alerta a respeito dos escribas, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no capítulo 12 do Evangelho de Marcos e também no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, essa passagem, ela traz um alerta, né, um chamamento ao nosso entendimento, um chamamento de Jesus para nós estarmos sempre atentos, para nós estarmos sempre vigilantes, para não sermos levados, né, de forma a ser enganados por falsos escribas, né, por aqueles que vêm para enganar. Então Jesus, ele traz essa palavra, ele faz este alerta, né, porque ele sabia e ele se preocupava com a nossa condição, né, enquanto cristãos, enquanto aqueles que buscam a sua palavra, mas ele se preocupava com aqueles que viriam para enganar, aqueles que viriam para trazer uma palavra mentirosa. E Jesus, ele nos alerta para que nós pudéssemos, né, estar sempre vigilantes para não nos deixarmos levar por essas palavras, né, daqueles que vêm para enganar. Então, Emmanuel, ele começa o seu comentário dessa mensagem dizendo: as letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas que gostam de andar com vestes compridas. Né? Quem são esses escribas que gostam de andar com vestes compridas? É aqueles que se orgulham da sua condição,
né, que fazem da sua condição um motivo de exaltação de si próprios. Aqueles que gostam de aparecer em primeiro lugar e não de colocar Jesus Cristo em primeiro lugar. E Emmanuel continua dizendo: Jesus referia-se não só aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos que, a pretexto de novidade, envenenam os espíritos com as suas concepções doentias, oriundas da excessiva preocupação de originalidade. Então, esses escritores que têm como pretexto trazer novidades que vão abalar, que vão causar escândalos, que vão causar muitos comentários e vão levar muita gente a buscar esses textos, eles, na verdade, estão apenas alimentando, muitas vezes, o seu próprio ego. Estão, muitas vezes, alimentando, com o pretexto de levar algo novo para os seus leitores, eles estão, na verdade, enganando a si próprios e enganando aqueles que buscam a leitura desses textos cheios de, muitas vezes, coisas imaginadas, né, pelos autores que não têm em si nenhum fundamento de verdade. E Emmanuel continua dizendo: é preciso fugir aos que matam a vida simples. O tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências. Então, esses que não buscam esse modo de vida simples, e quando eu ouço esse comentário de Emmanuel, eu só consigo me lembrar de Chico Xavier, que dentro de toda a sua simplicidade, dentro de toda a sua humildade, nunca ficou com um centavo de nenhum livro vendido escrito por ele. Doou todos os direitos, doou para as editoras que publicavam os livros os direitos e manteve-se fiel a Jesus até mesmo no modo de viver. Então, Chico era o exemplo de simplicidade. E nós, na Escola Jesus Cristo, nós buscamos, né, através das orientações do fundador da nossa escola, Clóvis Tavares, e dos diretores que vieram após ele, que mantiveram esses mesmos fundamentos, né, de não trazer para dentro da escola, né, não trazer para dentro da escola médiuns que não fossem ligados, né, a Chico Xavier, que é o nosso maior exemplo. Né? Então, Chico Xavier está dentro da Escola Jesus Cristo porque é alguém em quem nós podemos confiar. E os médiuns que estavam ligados a ele, né, aos quais ele mesmo validava o trabalho. E nós temos também confiança. Então, o próprio Chico, né, ele não ficava nem mesmo, como está comentando, né, aqui o meu pai, ele não ficava nem mesmo com os originais das mensagens que ele psicografava. Né? Ele entregava tudo, porque ele não queria receber nada em troca. Né? Ele apenas estava doando o seu trabalho. Né? E é um exemplo, né, que outros médiuns poderiam se mirar no exemplo de Chico. Né? Ele deixou esse exemplo. Né? Então, esse tóxico intelectual a que se refere Emmanuel, né, é capaz de arruinar numerosas existências. Então, quantos médiuns, né, nós vemos na obra de André Luiz, né, quantos médiuns que
perdem oportunidades por se deixarem levar pelo intelectualismo, pelo materialismo, né, pela fama, pelo próprio orgulho, pela vaidade, né? E Chico Xavier e outros poucos exemplos, né, como Dona Ivone Pereira, que também é uma médium a qual nós devemos muito a ela e temos por ela muito respeito, né? Mas nós entendemos que é, existe uma necessidade de estarmos atentos para não aceitarmos como verdadeiro algo que não merece crédito. Então, esse cuidado que deve existir sempre. E isso é muito perigoso quando não se tem esse cuidado, porque acabam sendo trazidos muitos livros que são recheados de fundamentos perigosos, fundamentos que podem ser fagulhas que levam à destruição de muitas coisas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Bom, Emmanuel continua dizendo assim: há livros cuja função útil é a de manter aceso o archote da vigilância nas almas de caráter solidificado nos ideais mais nobres da vida. Ainda agora, quando atravessamos tempos perturbados e difíceis para o homem, o mercado de ideias apresenta-se repleto de artigos deteriorados, pedindo a intervenção dos postos de higiene espiritual. Então, muitos artigos, muitos textos deteriorados, muitos textos com inverdades, com informações perigosas, mentirosas, que precisam passar pela intervenção dos postos de higiene espiritual a que se refere, então, Emmanuel. E Emmanuel, então, faz a seguinte pergunta: podereis alimentar o corpo com substâncias apodrecidas? Podereis alimentar o corpo com substâncias apodrecidas? Se o nosso próprio corpo de matéria, de carne, não pode se alimentar de substâncias apodrecidas, quanto mais a nossa alma. Quanto mais a nossa alma. E Emmanuel diz: vossa alma, igualmente, não poderá nutrir-se de ideais inferiores na base da irreligião, do desrespeito, da desordem, da indisciplina. Então, esse cuidado que nós devemos ter com aquilo que nós buscamos, né, para que nossa alma não seja alimentada por esses elementos apodrecidos, baseados em ideias inferiores, de desrespeito, de desordem e de indisciplina. E Emmanuel segue dizendo, para concluir sua mensagem: observai os modelos de decadência intelectual e refleti com sinceridade na paz que desejais intimamente. Isso constituirá um auxílio forte em favor da extinção dos desvios da inteligência. Então, quando nós buscamos esses modelos, que se espelham no modelo do Cristo, nós temos a segurança de estarmos nos alimentando de um alimento espiritual que será proveitoso para a nossa alma.
Mas quando buscamos, dentro das leituras, aquilo que é tóxico, aquilo que é desrespeitoso, ou aquilo que não está de acordo com a religião do Cristo, nós estamos nos alimentando de alimentos tóxicos que vão envenenar a nossa própria alma. Então, meus irmãos, nós vamos buscar, né, dentro dos próprios ensinamentos bíblicos, dos próprios ensinamentos cristãos, estarmos orientados de uma forma saudável, de uma forma a buscar, dentro daquilo que nós entendemos que está de acordo com o Evangelho de Jesus, buscar ali o nosso alimento espiritual. Jesus, ele estava tão preocupado em nos alertar para o surgimento desses falsos cristos e falsos profetas, que Jesus, em vários momentos no Evangelho, ele nos traz esse alerta. Os seus apóstolos trazem também esses alertas em cartas que eles escreveram aos cristãos de várias igrejas, e até mesmo no Antigo Testamento nós encontramos esses alertas. Então podemos dizer que toda a Bíblia, todo o texto sagrado, nos adverte para o surgimento dos falsos cristos e falsos profetas que estão hoje buscando enganar, como o próprio Cristo disse, tentariam enganar até mesmo os escolhidos, se isso fosse possível. Então, nós precisamos ter esse tipo de atenção. Então, eu vou trazer aqui algumas das mensagens encontradas no Antigo e no Novo Testamento, né, falas do próprio Cristo e falas inspiradas por Deus aos seus profetas, que nos alertam para a necessidade desse cuidado, né, a que Jesus se refere. Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, Jesus diz: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, até mesmo a tentativa de se fazer passar pelo Cristo, de se fazer passar pela imagem, por uma representação do Cristo, e eles conseguirão enganar a muitos. E muitos acreditam, muitos são enganados. Ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 24, Jesus diz: se alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para que, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Então, olha a palavra de Jesus. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Jesus deixou esse aviso. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ele está ali dentro de casa, não acreditem. Na carta de Paulo endereçada aos Gálatas, no primeiro capítulo, Paulo diz: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça do Cristo, para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Então Paulo já se preocupava com aquelas pessoas que surgiam naquele período, naquela época, trazendo novas interpretações com alterações do sentido verdadeiro do Evangelho. Então, tudo que vai
contrário ao que Jesus falou, não pode ser de Jesus. Tudo que é contrário aos ensinamentos do Cristo não pode vir de Deus. Nós temos que ter essa atenção e tomar esse cuidado. Na carta aos Coríntios, Paulo ainda diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Então, a nossa mente pode ser corrompida pelas ideias erradas. A nossa mente pode ser corrompida por essas ideias perigosas. E Paulo continua dizendo: pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Então, não podemos tolerar, não podemos aceitar aquilo que vai contrário ao que Jesus veio nos ensinar. Aquilo que é oriundo da mentira, aquilo que é oriundo da falsidade, do orgulho e da enganação. Ainda na carta aos Gálatas, capítulo 2, Paulo diz: essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se no meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Então, eles se infiltram em meio às comunidades cristãs para espionar e para deixar as suas sementes malignas para destruir, porque Jesus disse que o diabo ele vem para destruir. O diabo ele só vem para matar, roubar e destruir. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo diz: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se de apóstolos do Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Então, eles fingem ser servos da justiça, mas na realidade não são. Estão buscando meios de enganar, meios de desvirtuar, de trazer uma verdade diferente daquela que o Cristo veio trazer para nós. Na carta aos Tessalonicenses ainda, meus irmãos, Paulo diz, na segunda carta: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Olha quantas advertências, meus irmãos, nós temos nos textos sagrados. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então, aqueles que se exaltam tanto que acreditam estar na mesma posição de Deus. E se cercam, como vejo aqui no comentário, se cercam de pessoas poderosas, de pessoas ricas, influenciadoras e ainda usufruem de 1000 vantagens neste cenário perigoso.
Ainda na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo diz: então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e a destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder e com sinais e maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que poderia os salvar. No Evangelho de Mateus, Jesus diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, são aqueles que creem que por estarem clamando Senhor, Senhor, mas Jesus dirá: afastem-se, vocês que praticam o mal, porque eu não os conheço. Pedro, em sua segunda carta, também diz: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos a repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. A sua destruição não tarda. Então, são aqueles que buscam enganar e até mesmo difamar o caminho da verdade. Então, como pode alguém se dizer defensor do Cristo, apoiando ideias que são contrárias ao próprio Cristo, ao que o próprio Cristo ensinou? Então, esses cuidados que nós devemos ter de estarmos atentos àquilo que se é dito, para vermos se aquilo que está sendo dito tem ou não a ver com o que Jesus nos falou. Jesus ainda disse: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, o cristianismo está sendo difamado pelo ódio dos próprios cristãos, daqueles que se dizem cristãos, mas ao mesmo tempo defendem coisas que são contrárias ao próprio cristianismo. Bom, temos aqui ainda alguns comentários que estão no Antigo Testamento. Só localizar aqui. Em Deuteronômio, capítulo 18, está escrito: o profeta que ousa falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei,
ou que falar em nome de outros deuses terá que ser morto. Isso está em Deuteronômio. Mas talvez vocês se perguntem: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Temos ainda aqui no Evangelho de Mateus, Jesus dizendo: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim poderá dar bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Então, essa palavra de Jesus está de acordo com o texto lido em Deuteronômios. Paulo ainda diz, na sua primeira carta aos Tessalonicenses: não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Então, tudo tem que ser colocado à prova. E a gente deve ficar apenas com aquilo que é bom. Paulo já havia nos alertado. Paulo ainda diz na carta aos Romanos: recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões ou põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Então, mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações ingênuos. Na primeira carta a Timóteo, Paulo diz: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas, atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é a fonte do lucro. Então, buscam apenas o lucro. Meus irmãos, da palavra de Deus, da divulgação da palavra de Deus, não deve ser usada para separação, para brigas, para difamações, para atritos. Não devemos usar para isso a palavra de Deus. Na primeira carta de João, ele diz: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, João alerta na sua carta que nós não devemos acreditar em qualquer espírito, mas examinar para ver se eles procedem de Deus. Em Jeremias, no capítulo 23, ele diz: sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam com as suas mentiras irresponsáveis e desviam o meu povo. Eu não os enviei, nem os autorizei. Eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. E Ezequiel ainda diz: portanto, assim diz o soberano, o Senhor, por causa de suas palavras falsas e de suas visões mentirosas, eu estou contra vocês.
Palavra do soberano Senhor, minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho do meu povo, não estarão inscritos no registro de nação de Israel e não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E no Apocalipse, para finalizarmos essas leituras de textos, no Apocalipse, capítulo 19, versículo 20 diz: Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca e adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, meus irmãos, trouxemos aqui alguns trechos do Evangelho e também do Antigo Testamento que mostram para nós a importância dessa vigilância e de estarmos constantemente vigilantes em oração, né? Porque estão espalhados por aí os falsos cristos e os falsos profetas, que não estão interessados na divulgação do Evangelho de Jesus, não estão interessados na doação gratuita dos dons que receberam. Muito pelo contrário, muitos têm cobrado pela divulgação da palavra de Deus. Muitos têm se enriquecido pela venda de livros, contrariando tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar, contrariando o exemplo que Chico Xavier foi para nós. Então, mais uma vez, reafirmo aqui, né, a importância de nós, aqui na Escola Jesus Cristo, não nos aventurarmos por livros que estejam fora desse âmbito de mais de 400 livros psicografados por Chico Xavier. Ah, mas por curiosidade, meus irmãos, a curiosidade pode muitas vezes ser perigosa, porque se nós não estamos atentos, nós podemos cair, e essa queda pode ser muito triste, muito dolorosa. Então vamos nos deter, nossas leituras, nossas meditações, naquilo que nós sabemos que é uma leitura evangélica, uma leitura genuinamente cristã. Uma mensagem de Emmanuel que explica o Evangelho de Jesus, uma mensagem de André Luiz que traz verdades consoladoras sobre a vida após a morte. E não precisamos, então, buscar, além dessas verdades, apenas por curiosidade, apenas por entretenimento, algo que pode intoxicar o nosso coração, algo que pode intoxicar a nossa alma. Bom, então como nós podemos ter esse discernimento? Como nós podemos, então, saber em que devemos ou podemos acreditar, visto que muitas mensagens surgem atribuídas a espíritos de alta envergadura? Para que nós tenhamos, então, essa capacidade de discernir, nós precisamos pedir a Jesus que nos conceda o discernimento e a sabedoria necessários para podermos discernir entre o que provém de Deus e o que não provém de Deus. Tiago, em sua epístola, que é belíssima, belíssima epístola de Tiago, né, ela traz resumo maravilhoso dos ensinamentos de Jesus. E em sua epístola, Tiago nos afirma:
Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então, pedir com fé que Deus nos dará sabedoria. Eu não sei discernir, né, entre o que é bom e o que é ruim. Bom, eu vou seguir essa seguinte orientação. Eu vou buscar apenas dentro daquilo em que eu sei que é confiável. Então, eu vou me ater às leituras de Chico Xavier, dos livros que ele psicografou. São mais de 400 que merecem ser lidos e relidos. Então, eu creio que dentro dessa grande oferta de mensagens que Chico deixou para nós, né, já tem o suficiente para que eu possa me ater, né, ao longo de toda a minha existência. Mas Deus pode ainda assim nos dar a sabedoria para que nós possamos discernir o que é bom e o que não é bom. E eu recomendo ainda a todos, né, a leitura e o estudo do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. É um livro que faz parte da obra básica da doutrina espírita e muitos dizem assim, eu não sou médium, então eu não preciso ler este livro. Mas estão enganados, porque o Livro dos Médiuns, ele não traz ensinamentos destinados apenas aos médiuns. Ele traz ensinamentos a todos que buscam aprender, que buscam compreender e aceitar as verdades de Jesus. E esse livro, o estudo desse livro, pode aumentar também a nossa capacidade de discernimento e a nossa sabedoria para aceitarmos somente aquilo que é verdadeiramente de Deus. E para encerrar o nosso estudo de hoje, eu vou ler aqui uma frase do espírito Erasto, que está neste livro, o Livro dos Médiuns. E Erasto, ele diz algo que nós devemos refletir muito. O Livro dos Médiuns, como diz meu pai, é um livro importantíssimo para o estudioso da doutrina espírita e para o estudioso do cristianismo, porque ele nos ajuda a pensar. O estudo nos ajuda a pensar por conta própria e não sermos ainda obrigados a pensar de acordo com o que tentam nos fazer acreditar. Então, Erasto, para finalizar nosso estudo de hoje, Erasto diz assim: na dúvida, abstente, diz um dos vossos velhos provérbios. Não admitais, portanto, senão o que seja aos vossos olhos de manifesta evidência. Desde que uma opinião nova venha a ser expendida, por pouco que vos pareça duvidosa, fazei-a passar pelo crisol da razão e da lógica, e rejeitai desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovarem. E esta frase aqui, que eu acho importantíssima, e que eu ouço muito esta frase do meu tio Celcinho, que é muito criterioso com tudo aquilo, né, que ele lê e que ele ouve. Meu tio repete muito essa frase que eu vou ler agora de Erasto. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Então é melhor rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria errada. E Erasto explica esta frase dizendo: efetivamente, sobre essa teoria, poderíeis edificar um sistema completo que desmoronaria ao primeiro sopro da verdade,
como um monumento edificado sobre a areia movediça, ao passo que, se rejeitardes hoje algumas verdades, porque não vos são demonstradas clara e logicamente, mais tarde um fato brutal ou uma demonstração irrefutável virá afirmar-vos a sua autenticidade. Então, as verdades rejeitadas hoje serão aceitas ainda, né, quando elas se fizerem manifestas de forma mais clara, de forma mais logicamente aceitável. Mas as mentiras que aceitamos hoje podem significar séculos e séculos de atraso em nosso caminho evolutivo. Então, peçamos a Deus sabedoria, busquemos a conciliação, busquemos sempre o caminho da união, ao invés do caminho da separação, da divergência. Busquemos evitar essas divergências. Busquemos evitar essas situações que são construídas para criar divisões dentro do cristianismo, divisões dentro do espiritismo. Busquemos evitar, para que possamos estar buscando unicamente, exclusivamente, o conhecimento das verdades e das palavras, do entendimento das palavras de Jesus, que é o propósito que nós temos nas anteriores e nas nossas futuras encarnações. Entender os ensinamentos de Jesus e as verdades que ele veio nos trazer. Elevemos, então, a Deus nossos pensamentos. Senhor Jesus, mais uma vez, Pai, agradecemos pela oportunidade de estarmos refletindo acerca das Tuas palavras. Sabemos que o Senhor nos alertou inúmeras vezes para que estivéssemos cuidadosos, para que estivéssemos atentos, para que não nos deixássemos levar por ideias, por falsidades que buscam apenas nos desviar do caminho da verdade e da vida, nos desviar do nosso caminho em direção a Ti, Senhor. Que possamos, Senhor, ter a sabedoria e o discernimento para buscarmos apenas o Teu entendimento, a Tua palavra, e nada que seja diferente disso, Senhor. Para que possamos estar atentos, dá-nos, Senhor, sabedoria, aumenta o nosso entendimento, abre os nossos corações para que as sementes da Tua verdade possam cair na terra boa e crescer e dar frutos. Pedimos, Senhor, que fique conosco, guarda-nos na Tua santa paz e despeça-nos, Senhor, neste momento, para que possamos levar estes Teus ensinamentos para todas as instâncias de nossas vidas. Em Teu santo nome, agora e sempre, que assim seja.